Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Agradeço desde já a presença de vocês, segura de que vamos ter um encontro muito proveitoso. Este cineclube Jung Ensine, ele faz parte de uma riquíssima programação que mensalmente a SBPA nos oferece. Eu sou Marfisa Ramalho Reis, estou aqui no Rio de Janeiro, junto com a Ana Sueli Vieira, está em Salvador, a Cristina Marré em São Paulo, Denise Jorge em Jacareí, São Paulo, e Sueli Guerrani em Niterói. Nós somos membros analistas da SBPA e cuidamos dessa programação. E cuidamos com muito prazer, né? Porque o cinema é talvez uma das artes mais universais, uma das mais universais formas de arte, porque os cineastas eles miram suas câmeras no cotidiano e nos relacionamentos, mostrando nossas fantasias, amores, medos, assim como a ficção. Mostram sempre nossa humanidade, né? Motivos arquetípicos que foram formados por muitas psiques através do tempo. E contar histórias é uma das formas primordiais que buscamos para entender o mundo e o homem em si. Então, buscamos compreender sempre, buscamos dar sentido aos mistérios da vida, né? E como drama psicológico, que é o que nos interessa aqui, né? Nunca o vemos como efêmero ou superficial, mas sim mostrando sempre a sua universalidade. Nós curtimos muito aqui sermos guiados por histórias, mas da nossa clínica nós não podemos contar, né? Ela fica reservado. Mas então nós buscamos películas em que realizamos a nossa leitura. Geralmente aquela que precisamos e que podemos, né? Porque existem muitas leituras. No entanto, o nosso olhar junguiano, ele nos permite interpretar personagens e símbolos sem categorizá-los. Buscamos uma leitura simbólica que nos convida a penetrar nas imagens e a elas nos vincular, né? E nosso desejo aqui, com o Cine Clube, é que possamos ampliar nossas discussões e reflexões sobre vários temas. Desde setembro de 2021, nos deliciamos, temos nos deliciado assim, a cada última segunda-feira do mês, com apresentações de películas. Já passaram por aqui, desde então, Bagdá Café, George O'Keeffe, A Última Nota, Coda, Truman, Baile das Loucas, um bonde chamado Desejo, só filmaço, né? E hoje, outro filmaço que é o Drive My Car, que é a direção do Yuzo Hamaguchi, roteiro de Haruki Murakami, é um filme japonês. E quem irá apresentá-lo é uma convidada por nós muito querida, Maria Helena Mandacaru Guerra, né? Maria Helena, muitos já conhecem, mas vamos apresentá-la para os que não a conhecem, ela é psicóloga, psicoterapeuta junguiana, formada em 1976 pela PUC de São Paulo. Eu me lembro muito bem, fomos contemporâneas, né, Maria Eliana? Sim. Já naquela época, com os mesmos interesses. É afeto de longa data, né? Ela é mestre em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 1988. Professora de psicologia analítica no curso de especialização em psicologia analítica e abordagem corporal
no Instituto Sede Sapienza, em São Paulo, desde 1982. Aí também no SEDES fomos colegas nessa época, até 82, né? Ela é coordenadora e professora do curso de formação em Psicologia Simbólica Junguiana no Espaço Carlos Baiton, São Paulo. É autora do livro O Livro Vermelho, O Drama de Amor de C.G. Jung, publicado em 2011. Um livro importante, recomendo, para quem não viu ainda. É também revisora dos livros de Carlos Baiton, de quem lembramos com muito carinho, eu aqui e a SBPA sempre, pois foi um dos seus fundadores, né? Fundador maior. E seus livros, do qual ela é revisora: Inveja Criativa, de 2002, A Construção Amorosa do Saber, de 2004, Psicologia Simbólica Junguiana, de 2008, A Viagem do Ser em Busca da Eternidade do Infinito, 2013, e Psicopatologia Simbólica Junguiana, de 2017. Bom, assim, cuidando do nosso chat hoje, nós temos a Denise Jorge, e nós vamos, então, agora fechar os microfones e abriremos após a apresentação, contando com a participação de todos vocês, esperamos isso, escrevendo ou, né, participando. Então, eu passo a palavra à nossa querida Maria Helena. Está com você, Maria Helena. Mafisa, obrigada pelo convite, obrigada, Sueli, Ana Sueli, viu? A Denise, agradeço muito a SBPA a possibilidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer, e hoje com esse filme que eu achei tão bonito, tão mobilizador, tão interessante, tão rico, tão profundo, que eu, mais do que apresentá-lo, depois eu quero conversar com vocês sobre ele, quero também ouvir vocês, né, a possibilidade de cada um contribuir. Então, vamos lá. É um filme que, eu diria, ele pode ser visto sob várias perspectivas e assim em várias camadas, porque ele traz um entrelaçamento de algumas dimensões que são importantes, porque ele apresenta, como linha mestra, vamos dizer, a vida de um ator e diretor de teatro, Cafuco, e ele está apresentando uma peça, Tilvânia, que é uma peça que ele ensaia permanentemente, ele já apresentou e ele vai no seu carro ouvindo sempre essa peça. Então, essa peça acompanha toda a história, né? E, ao mesmo tempo, existe uma outra linha que se cruza e que passa pela vida dele também, que é o fato de ele ter uma esposa que conta histórias. Então, nós temos esses três níveis de histórias que vão se entrelaçando, vão se sobrepondo, e que numa direção muito feliz, numa composição muito feliz dentro da história, ela, às vezes, a voz de um personagem fala pelo outro. Então, há momentos em que, por exemplo, o Tilvânia vai falar algo que poderia ser dito pelo Cafuco, ou ele vai falar algo que poderia servir para a moça que depois vai dirigir o carro. Então, isso já me chamou muita atenção, porque me lembrou muito a história de Eco, Narciso e Eco, quando Eco, que não tem a possibilidade de falar, de tomar a iniciativa da sua fala, ela fala repetindo as palavras da outra pessoa, mas quando nós lemos no mito de Narciso e Eco,
nós vemos que ela aproveita as palavras de Narciso, que tem um significado muito diferente do que vai ter para ela, mas com as mesmas palavras ela comunica o que ela sente, o que ela vive. Então, esse jogo, inclusive, super simbólico, porque as palavras podem ser iguais e os significados podem ser tão diferentes, isso se apresenta de uma maneira muito rica nesse filme, muito, muito. Então, naturalmente, é um filme com muitos flashbacks, com muitas intercorrências, e eu vou aqui tomar a liberdade de fazê-lo assim um pouco mais linear, para facilitar a apresentação, facilitar a discussão, né, o nosso olhar sobre ele. Em alguns momentos, talvez eu também volte e pule um pouco para frente, para trás, mas a ideia é fazer assim uma coisa um pouco mais linear. Também eu gostaria de chamar a atenção para a perspectiva dentro de um self individual, em que nós vamos focar a vida, então, do Cafuco, que vai ser esse diretor e ator, self conjugal, porque nós vamos abordar muito a relação dele dentro da conjugalidade, então, com a Otto, que é a esposa dele, que é uma figura também muito importante no filme. Falarmos do self familiar, porque há um drama nesse self familiar, e vamos ainda pensar num self cultural japonês e até mesmo num self planetário, porque algumas coisas que são introduzidas dentro do filme podem ser consideradas importantes para o planeta. Então, eu vou transitar um pouco nesses diferentes selves, não é? E eu acho que aí a gente vai podendo conversar um pouco, enfim. Então, o que acontece assim de desencadeador, vamos dizer, da história, é um luto. Esse diretor, não é, o Cafuco, junto com a Otto, eram casados, eles tiveram uma filha que faleceu. A filha morre com 4 anos. Então, aí nós já temos uma tragédia enorme, porque a elaboração de um luto na família e um luto de uma criança, de um filho que é perdido, talvez seja até um luto inelaborável. Né? Até que ponto se elabora de fato isso? Até que ponto isso é possível? Né? Muito provavelmente é uma experiência em que a vida da pessoa termina e recomeça. Né? A vida não é mais a mesma. E alguns casais que passam por esse drama, ou talvez mais do que alguns, talvez vários casais, às vezes até se separam diante de uma tragédia dessas, porque a maneira de vivenciar o luto pode ser tão diferente que eles próprios não conseguem mais sintonizar. Nós vemos isso naquele filme Acerto Final, com Jack Nicholson, em que a filha morre e o casal se separa porque a mãe da menina diz, olha, nada vai trazer a menina de volta, ela vai para uma terapia, né, junto com pessoas enlutadas e procura refazer a vida, e ele fica preso num desejo de vingança, contando os dias para o rapaz que tinha dirigido alcoolizado e tinha matado a filha atropelada, para matar esse moço. Então, ele não se conformava que a esposa não o apoiasse nesse projeto. E ela era totalmente contra. Então, quando acontece o filme, ela já está casada com outro, já se separaram, mas mostra essa dificuldade do timing, da profundidade, não é? Cada um com as suas histórias. Então, o que acontece é que, nessa nossa história, a perda da filha
cria uma ruptura na vida do casal. Não formalmente, porque eles continuam juntos, eles continuam se apoiando, se amando, mas existem frases ao longo do filme que assim, eles falam sobre a tentativa de continuar lutando pela vida. Quer dizer, na hora que há a perda dessa menina, é como se a vida terminasse e houvesse todo um esforço para seguir adiante. Porque muitas vezes a vontade é entrar num luto, e um luto patológico, que a pessoa não quer sair mais daquilo, ou não consegue mais sair daquilo. Então, o que aconteceu foi que depois da perda da menina, a Otto, que trabalhava, ela escrevia, né? Ela trabalhava também com arte, com teatro, ela tem um bloqueio e ela possivelmente entra numa depressão e fica muito ensimesmada, ela fica bloqueada e eles têm, então, um distanciamento. E o que acontece é que, a partir de um determinado momento, a cada vez que eles se relacionavam sexualmente, ela começou, a partir de uma certa etapa, a contar histórias. Então, ela criava histórias das quais ela não se lembrava depois, e ele fazia, às vezes, da memória dela. Então, essas histórias que vão sendo também entrelaçadas junto com a peça que vai sendo, então, apresentada, do Tio Vânia, de Tchekhov. O Tio Vânia é uma peça que fala sobre questões também profundas da vida, também da perda, do luto, da falta de sentido da vida, do amor. Inclusive, tem um personagem na peça, que é um médico, que se preocupa com a natureza. Ele tem um olhar ligado à ecologia, né? Ligado a uma perspectiva futura de vida. Quando nós pensamos em ecologia nos dias de hoje, nós podemos pensar na sobrevivência da nossa espécie. Eu li outro dia um trabalho a respeito disso, e quando nós falamos no aquecimento global e pensamos que o problema é que nós vamos ter tempestades e mudanças mesmo do clima, vai ficar muito quente, vai ficar muito frio, eu lia que 1 grau de variação vai extinguir milhões de espécies, de pequenas espécies, e que isso pode implicar na qualidade do solo, que vai significar não ter alimento. Então, é um negócio seríssimo, né? Sem falar em poluição de aquíferos, etc. Então, quando a gente vai lá para a peça do Tio Vânia e já vemos uma preocupação ecológica, nós estamos vendo a preocupação com a vida, com a vida da nossa espécie e de outras espécies. Então, essa é uma história, né, com a angústia existencial, que depois nós vamos aqui também entrelaçar um pouco, e vamos para as histórias que a Otto conta. Uma das histórias dela é de uma jovem, que é baseada num livro do Murakami, né? Um livro Homens Sem Mulheres, né? Se não me engano, essa é a tradução. Que é um livro muito interessante e é baseado em mais que um conto, na verdade, não é um único conto, né? Tem um conto que é o Drive My Car, mas tem outros também, Sherazade e tal, que foi serviu também de base para o filme. Então, uma das histórias que a Otto conta é de uma menina, uma jovem adolescente, apaixonada por um amiguinho, um colega da escola, o menino talvez nem a visse, nem ligava muito para ela. E ela faz o quê? Ela entra na casa desse menino, que morava com os pais, que saíam para trabalhar, ela sabia que não tinha ninguém, e ela entrava ali. E ela passa a
vivenciar aquele ambiente fantasiando o que seria a presença do grande amor, um amor platônico que ela tinha, e ela começa a ir com frequência naquele lugar. Eu imagino que numa expectativa, num certo frisson, assim, uma transgressão, ela sabia que estava transgredindo, mas ao mesmo tempo aquilo dava a ela um prazer, porque no dia seguinte ela chegava na escola, via um menino e ela tinha vivido coisas com as coisas, com os objetos dele, que ele não tinha ideia. Então, ela cria ali uma fantasia de proximidade e numa experiência de transgressão. Então, ela vai deixando objetos dela, ela leva objetos dele. E essa história, né, em que algo acontece sem que o outro saiba, é muito a história da Otto. Ela vai contando também essa história para o marido, que depois vai ser a memória dela, ele conta e ela escreve, né, para fazer os roteiros, mas ela fala de uma vida compartilhada em parte, mas não totalmente. Eles estão no mesmo ambiente, eles frequentam a mesma casa, eles transitam pelo mesmo lugar, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, nós já vemos aí também uma questão da comunicação, né, de uma possibilidade de uma abertura de alma ou de um fechamento. Quer dizer, ele, o Cafuco, ele gostava tanto da Otto que vai ter um momento que ele vai dizer: o meu maior medo era perdê-la. Então, pelo medo de perdê-la, ele também não se abre completamente, e nem ela. Então, ela vai contando essas histórias, e são histórias que vão depois ter um significado mais adiante. Bom, eu vou até falar disso agora, porque não adianta, eu acho que eu vou e vou voltar, é difícil pôr tudo tão linear nesse filme, mas nós vamos ver lá para frente que ela conta a última história, né, até o ponto em que ele acompanhou. Ou seja, o que acontecia com ela? Ela passa a contar essas histórias, mas, ao mesmo tempo, ela passa a se relacionar com outros homens. E essa vida que ela vai tendo, que é uma vida paralela, ela é também sabida por ele. Porque há um momento que ele chega na casa, ela está com o outro, que era um rapaz, que era o que ela costumava fazer, ela tinha relacionamentos com os jovens que trabalhavam nos roteiros que ela criava. Então, ele vê isso, ninguém diz a ele, e talvez, pelo menos para mim, esse foi assim o primeiro, ou talvez um dos momentos mais marcantes do selfie cultural, da reação, que é muito diferente da reação que nós teríamos, quase eu diria, no Ocidente. É claro que o Oriente também não é uma coisa só, né? Quando nós falamos o Oriente, nós misturamos China com Japão, com Índia, né? Com Indonésia, que não, o Oriente não é um só. Mas a cultura japonesa de dominância do arquétipo patriarcal, ligada à honra, à ordem, né? Ao que é correto, à tradição, à forma de se comportar. Na hora que ele entra na casa e a vê com o outro moço, e ele não faz um gesto a não ser sair sem fazer o menor barulho, e vai para o hotel e fica, para em seguida ela fazer uma chamada de vídeo e perguntar: e aí, como foi de viagem? E ele diz que foi tudo bem, que os hotéis são todos iguais e que está tudo certo. Isso acontece bem no início do filme, mas já mostra uma reação muito diferente da que nós estaríamos, creio, acostumados aqui. Então, esse silêncio dele
este não compartilhar, né? Que pode ser visto como um acolhimento extremo, uma aceitação, né? Ele se abrindo para a experiência da esposa como uma outra pessoa, quer dizer, nós podemos olhar para isso como um exemplo de liberdade, de alteridade, não é? De respeito às diferenças, mas nós podemos também olhar para isso como um fechamento e um distanciamento a impossibilidade de falar da verdade, de falar da dor, falar do sofrimento, da angústia, né? O que havia acontecido com esse amor que eles tinham? E ali as coisas continuam como se nada houvesse. Então, nós podemos imaginar o grau de sofrimento dele, vendo o que estava acontecendo, e talvez dela. Porque ela conta, né, a história dessa moça que entrava na casa do rapaz, etc., até um dia em que ela estava nessa casa e ela ouve passos. E ela ouve passos e fica sem saber quem é que vai chegar. E a história para ali, nos passos, com a pessoa entrando na casa inesperadamente. E aí, a gente não sabe, até um determinado ponto do filme, quem era essa pessoa. O menino voltou antes, era o pai, era a mãe, quem entrou na casa? E aí que nós vamos ver que ela contou para ele até o ponto da história que eles haviam vivido. Ou seja, ela conta a história de alguém que entrou na casa numa hora que não era para entrar. Então, nós ficamos sem saber até que ponto ela sabia que ele sabia. Ela talvez tenha indiretamente dito isso a ele. Olha, eu sei que você entrou e você não fez barulho e você saiu. E ele, ao mesmo tempo, sem saber se ela sabia que ele sabia. Então, olha a trama como é colocada. Por um lado, aquele casal que está junto, que se ama, né? Que se tratam muito bem, que eram amigos, eram companheiros. E, por outro lado, uma impossibilidade de comunicação do que é verdadeiro. Tem até uma frase que, em algum momento, eles falam, eu não sei se eu vou conseguir localizar aqui rapidamente para repetir, mas a respeito da verdade, falando que o mais difícil, eu acho que eu não acho agora, mas que mais difícil do que não saber, né, é tocar na verdade, é falar essa verdade, isso é uma angústia terrível. Porque era onde eles ficaram pendurados, né? Com essa trama de... Ela sabe o que eu sei, né? Ela sabe que eu sei o que eu não deveria saber, o que ela me esconde, né? E ela, na história, acaba, de certa maneira, contando isso, né? E aí, voltando, né, um pouquinho na história, ele vai fazer a apresentação do tio Vânia, já carregado de angústia, com falas, né? Por exemplo, ninguém sabe como me sinto, né? Não consigo dormir à noite de frustração e raiva. Eu perdi meu tempo, eu poderia ter alcançado tanto na vida, mas é tarde demais agora nessa idade. Isso é o tio Vânia falando, mas podia ser o Cafuco, né? Angustiado. Então, esse cruzamento, né, que vai se dando é muito interessante, muito profundo. E quando ele apresenta a peça, a Otto vai lá vê-lo e leva o rapaz que vai ser o amante dela. E ela
então, o apresenta, né? E ele logo fala assim, sua esposa, sei lá, me convidou, sua esposa. Não a chame de esposa, né? É uma fala também da peça. Então, a gente vê assim, tem muitos detalhes. Eu revi, né, o filme para poder melhorar aqui as minhas anotações e tudo. Não há uma cena que não seja importante. Não há encheção de linguiça nesse filme, né? Cada coisa é um símbolo significativo, cada cena. Então, o Cafuco fica sabendo da presença desse jovem pela própria Otto. Ela apresentou, ela levou, né? E depois ele vai ver os dois juntos. Então, ninguém contou para ele, ele viu, ele sabia. Bom, então, aí vem mais uma história da Otto. E aí é uma história muito pesada, que é a história que ela fala da lampreia. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade de olhar lampreia no Google. Algumas pessoas viram. É uma coisa muito estranha, né? Aquela boca que parece uma ventosa, uma coisa cheia de dente, né? Sei lá o que é aquilo, e que ela fica presa numa pedra, né? Esperando que passe algum peixe para ela se conectar com aquilo. Quer dizer, é quase um vampiro, sei lá o que é aquilo, né? Alguém que vai sugar e que no momento que ela gruda numa pedra, ela precisa esperar um peixe vir, porque enquanto estiver na pedra, não tem o que sugar, não tem mais, né? É o fim, não tem mais vida ali para ela poder se alimentar de alguma coisa. E essa história foi tão pesada que quando ela pergunta, ele diz, eu não lembro. Eu também não lembro o que você falou. Mas ele lembra, porque no computador ele estava lá pesquisando o que era lampreia. Então, é a última história que ela fala para ele, né? E que é quase que uma história com um desfecho trágico. Ela não tinha mais do que se alimentar, ela não tinha mais como alimentar a vida dos dois, não tinha mais como alimentar a própria vida. É quase uma despedida, e ele sente isso quando ele não fala para ela a história, né? Ele se nega a abordar esse ponto. E nesse dia que ela diz a ele, podemos conversar quando você voltar? E aí, essa dimensão simbólica maravilhosa, porque nós ficamos sem saber o que é isso. Nós somos levados juntos. A dúvida que ele tem, nós temos. Ela sabe. O que ela iria dizer? Será que ela ia dizer, olha, eu sei que você sabe, e agora? Vamos continuar juntos? Vamos nos separar? O que vai acontecer? E aí é o medo que ele tem. Ele tem tanto medo que ele não volta para casa. Ele enrola para voltar para casa. Ele sabia que a partir daquela conversa, nada mais seria igual, né? Eles haviam chegado num ponto de uma tensão tão grande que não daria mais para continuar, ou não daria para continuar a viver o que eles estavam vivendo. E ele tem medo do que vai acontecer. E aí, então, quando ele volta, ele a vê caída. Num primeiro momento, eu fantasiei que ela teria suicidado, mas não, ela teve um AVC e acaba falecendo. E aí, deixa o marido e a todos nós sem saber
que seria aquilo? O que ela ia dizer? O que acontece? E isso é algo muito próprio da vida, porque as vivências são interrompidas. Nós não sabemos quando nós vamos perder uma pessoa, quando nós vamos deixar de ter a possibilidade de perguntar, de falar um pouco mais, de ir além. E isso fala muito a favor de nós mantermos, vamos dizer, as nossas contas em dia. Porque nós vivemos numa fantasia de eternidade, achando que amanhã a gente pode fazer, amanhã a gente fala, quando voltar nós conversamos, mas às vezes não tem volta. Quando nós voltamos já é tarde, não vamos mais conversar. Então, desses entrelaçamentos maravilhosos com tio Vânia, tem uma frase, né, uma fala, que é assim: ela é fiel a ele? E a resposta, sim, infelizmente. Por que infelizmente? Porque a fidelidade dessa mulher é uma mentira por completo. Olha que frase extraordinária. Quer dizer, infelizmente ela é fiel. Por quê? Porque a fidelidade é mentira. É o que eles viviam, uma aparente fidelidade e uma fidelidade, de certa forma, à dor que eles compartilhavam. Eles eram unidos pela vida de antes da morte da filha e depois pelo luto dessa perda. Então, infelizmente, era essa fidelidade que ela tinha. Então, os dois escondiam a verdade um do outro, apesar de parecer que eles estavam sempre tão próximos, nós não sabemos a verdade de um, a verdade de outro, e a verdade compartilhada qual era. E isso faz também com que nós pensemos até onde vai a verdade de cada um e o que é possível compartilhar. O que é viável, o que o outro vai compreender, o que nós temos capacidade de veicular. Na hora que as histórias, embora objetivamente a história era uma só, as histórias subjetivas são diferentes. Então, nós ficamos com essa questão: qual é o respeito e quais são os caminhos para a elaboração do luto? Porque acho que muito do que ele viveu ali com ela é porque era o modo que eles podiam sobreviver àquela perda. Então, não cabia, num certo sentido, uma cobrança. Não dava para virar um casal mais frequente, mais comum, pelo menos para nós no Ocidente, que, olha, o que está acontecendo? O que é isso? Entrei aqui, dou um escândalo, faço alguma... Não cabia, porque eles estavam como que agarrados em algo que permitisse a elaboração. Então, eram as histórias dela num momento de intimidade e, de certa forma, de vida, de contato. Ela resvalava, num certo sentido, na vida. Era uma coisa... E... Tem alguém com o microfone aberto, por favor, feche. Eu dei uma fechada aqui nos microfones. Mas era um momento deles de perceber que era quase a salvação. Então, as coisas mais transgressoras, nós podemos pensar assim, eram também a salvação que eles tinham. Era o que mantinha aquela vida. E, né, ao mesmo tempo, né, os dois ali meio lampreia, né, fixados, paralisados, com um tipo de uma agressividade muito passiva,
porque não aparece a expressão agressiva deles. As emoções, e aí eu acho que tem algo muito do self cultural, da repressão das emoções. Nós temos um arquétipo matriarcal muito mais ativado, né? Inclusive como latinos, nós expressamos as emoções, nós choramos, gritamos, às vezes vamos até para uma coisa exagerada, dramática demais, né? Assim, muito exuberante, muito transbordante, mas na cultura japonesa aquilo é uma coisa muito mais contida, que sai muitas vezes pela sombra, não é? Com o alcoolismo, mas aqui fica uma coisa muito guardada, né? Então, nós não vemos a raiva, pelo menos até esse momento, né? Não vemos o desespero, né? Não, é tudo muito contido. Então, aqui, achei a frase que eu queria falar. A verdade não é tão assustadora. O pior é não saber a verdade. Porque aí ele vai se deparar com essa questão, né? Ele não vai saber a verdade. E lá para frente ele vai dizer, eu queria estar com a Otto pelo menos mais uma vez, para perguntar para ela, né? Para saber. E aí, bom, depois a gente vai falar mais, que esse ponto é interessante. Então, aí há um corte de 2 anos, quer dizer, importante falar, não é? O carro, não é? Esse símbolo do carro, que desde o início é o local em que ele continua, ele fazia antes da Otto falecer e continua fazendo depois, que ele ensaia as falas dele, não é? Do tio Vânia, e quem faz o contraponto, quem contracena ali verbalmente com ele é a Otto. Então, ele continua conversando e elaborando pela história do tio Vânia a relação com ela. E isso acontece sempre dentro do carro, né? E há uma passagem também importante aí, ainda quando ela está viva, que ele bate o carro e descobre que ele está com problema de glaucoma e talvez ele possa ir perdendo a visão. Então, também o símbolo daquele que não vê muito bem, né? Os olhos não estão tão plenos, tão saudáveis, né? Ele não está vendo claramente. Isso também compõe a relação dele com a Otto. Então, há um corte aí de 2 anos e ele é convidado, então, para dirigir o tio Vânia. E aí vem o self cultural, self planetário nessa passagem. Por quê? Porque ele vai para Hiroshima. Não é para qualquer lugar. Ele vai para um lugar que é o lugar símbolo da destruição, né? Da que o ser humano é capaz de fazer, onde foi jogada a primeira bomba atômica, onde, né, morreram milhares de pessoas. E eu não sei se vocês observaram isso, mas quando ele está chegando em Hiroshima, a tomada ali, né, a imagem que nós temos é de um verde, são árvores, são vias muito bonitas, porque Hiroshima, inclusive, hoje é um centro de paz, né? Eles propagam a paz, eles lutam contra a bomba atômica, contra experiências atômicas, eles se manifestam constantemente em defesa da não utilização de arma atômica. Então, Hiroshima é o lugar da reconstrução por excelência. Reconstrução da natureza, reconstrução das pessoas, né, da vida, depois de uma destruição dramática, terrível. Então, é lá, para lá que ele vai, né? E eu digo também que tem aí uma coisa do self planetário, porque é esse apelo à paz do planeta também. Hiroshima é isso, né?
E ele vai fazer uma entrada ali. Aliás, nesse momento, quando ele está indo para Hiroshima, quer dizer, aconteceu tudo isso que nós estamos aqui falando, né, há um tempão, aí começam os créditos do filme. Quer dizer, é como se quando ele vai para Hiroshima, aí agora vai começar a história. Aquilo tudo era uma prévia, né? Então, mostrando que a história é também a história de uma reconstrução, de uma elaboração de luto, né? Um trabalho todo em cima de vida e morte. E logo, né, além desse cenário todo verde, uma cidade em movimento, quer dizer, essa possibilidade de reconstrução, ele vai estabelecer o que eu chamei de Babel do bem, na minha cabeça, assim. Porque ele vai fazer uma peça com pessoas falando línguas diferentes. Cada um vai falar numa língua. E, inclusive, uma moça que vai falar por linguagens de sinal. Então, vai ser uma peça mostrando a possibilidade de comunicação entre os diferentes, né? Dando direito à voz daqueles que, de outra forma, não se comunicariam. Então, é uma beleza isso que ele vai propor. Inclusive, essas coisas, né, que a gente vai vendo com mais detalhes, né? Uma obra de arte é isso, a gente pode ver muitas vezes, cada vez a gente vai ver mais coisa. As pessoas, né, quando chegam lá, tem aquela moça que parece uma senhora, que eu acho que é do teatro, toda da parte da burocracia, e fala para ele, olha, nós recebemos várias inscrições aqui, e aí ela diz, tem pessoas do Japão, da Coreia, da China, de Taiwan, de Hong Kong, ou seja, Taiwan e Hong Kong são dois problemas em relação à China, né? E ali ela descreve como pessoas de Taiwan, pessoas de Hong Kong, quer dizer, frisando a independência também desses lugares, né? Então, são pequenos detalhes que vão corroborar com essa ideia da inclusão, né? Da alteridade, da possibilidade da convivência entre os diferentes. E aí, as personagens que eles vão utilizar para a peça, que são incríveis, né? E aí entra quem nessa peça? O Takatsuki, que é o rapaz que tinha sido apresentado pela esposa, que ele tinha visto ele com a esposa, e novamente ele se comporta de um modo também muito fleumático e ao mesmo tempo muito até objetivo, muito frio, mas talvez também com muita curiosidade, muito interesse, porque esse rapaz tinha conhecido a esposa, tinha conhecido intimamente a esposa, e era uma forma de a esposa estar mais perto. Otto ficaria mais perto dele com o Takatsuki perto. Então, esse rapaz que num primeiro momento distancia ele da esposa, num outro momento é um elemento de aproximação, né? Ele faz esses dois papéis, né? Tem hora que ele distancia e tem horas que ele aproxima. E aí ele vai ser exatamente o tio Vânia. Ou seja, ele aí que está como diretor, ele não vai representar, e chega um momento que ele diz que ele não vai representar porque ele não conseguia mais vivenciar a intensidade do que é aquela peça, né? Ele coloca o amante da esposa no seu lugar, era o papel dele. Quer dizer, olha que símbolo também, né? Ele dá a esse jovem o lugar que era dele. E aí entra, então, algumas falas do tio Vânia, né? Falando que o importante é trabalhar, né?
quando viver por nós não basta, né? Esse é o ponto. Quando você precisa fazer pelo outro. E nessa fala do tio Vânia, né, que o que importa é trabalhar, e é o que o Cafuco está fazendo, ele está trabalhando, e trabalhando junto com o jovem amante da esposa. Eu me lembrei de uma passagem do mito de Deméter e Perséfone. Quando Deméter está enlutada porque perdeu a filha, né, que a filha foi lá para o Hades, foi, né, raptada, uma das coisas que faz com que Perséfone continue viva no seu luto, né, ela quase morre, seca toda a natureza, fica uma terra devastada, mas ela diz: trabalhar e servir a gente sempre pode. Quer dizer, é outra dica de elaboração de luto, trabalhar e servir. Né? Porque quando já não é possível fazer por nós, né? Quando numa vivência profunda de um luto não tem mais sentido, né? É como se houvesse uma ausência do eu, sobra o outro. Então, a nossa energia não é para o eu, a nossa energia é para o outro. Então, a possibilidade, né, desse amor pelo outro, dessa doação no trabalho, esse serviço, vai permitir que o sentido da vida renasça e vai dar a possibilidade de se seguir em frente. Então, eu achei muito significativa também essa frase que está lá na Deméter, no mito de Deméter e Perséfone, que está no tio Vânia e que está tão aplicada agora na vivência do Cafuco. E aí, então, tem a cena em que o jovem Takatsuki convida o Cafuco para tomar uma bebida. E aí, então, há uma conexão entre eles e eles claramente começam a falar sobre a Otto. Né? Ou seja, ela acaba unindo os dois naquilo. Né? E aí que eles vão começar a conversar a partir daí. E esse rapaz, o jovem, ele parece muito doce num primeiro momento. Né? Até que alguém tira uma foto deles. E ele vai lá como um furacão em cima da pessoa e faz assim um gesto super agressivo para impedir, né, que ele seja fotografado. E depois a gente vai entender por quê, não é? Ele já estava sendo perseguido por ter tido algum problema com uma menor de idade, já tinha ali alguma coisa, ele não queria ser fotografado. Então, é a hora em que aparece a agressividade no filme, só que uma agressividade sombria, porque é uma agressividade que sai sob um descontrole. Então, mas foi ele a primeira figura que demonstrou, né, essa agressividade. Aí, bom, tem uma cena muito bonita também, uma passagem no jantar, na casa daquele auxiliar dele, né? Não sei se era um coreógrafo. E aqui eu ainda não falei, mas vou introduzir agora. Quando ele chega em Hiroshima, e para assumir a direção do teatro, ele fica sabendo que ele não vai poder dirigir o carro. Então, o carro, que era aquele lugar, né, quase que um têmenos, quase o lugar sagrado dele, em que ele vive as fantasias, as lembranças, as memórias, os ensaios. É um lugar de uma intimidade. Dizem, não, agora você vai ter que ter alguém que dirija para você. E aí que entra aquela moça jovem, com a idade para ser filha dele. Não entra essa hora, né? Vai mobilizá-lo. Alguém está com o microfone. Por favor, feche o microfone, por gentileza. Pronto, fechei aqui. Então, nessa hora que nós vamos ver a presença,
daquela jovem, que parecia quase um menino, né? Na hora que ela, a primeira cena, muito assim, pouco feminina, com aquele chapéu, jeito de fumar, né? E ela dirige muito suavemente e é convidada para descer naquele jantar. É o primeiro momento em que ela é vista, junto com a revelação de que a moça que era muda era esposa do outro, né? Então, ao mesmo tempo que eles vão contar isso, é a primeira cena em que a motorista é tratada como uma pessoa. E ela desce, ela participa muito constrangida, tem até um momento em que ela vai brincar com o cachorro e ela fica no chão com o cachorro, né? Isso me chamou muita atenção, enquanto eles conversavam, ela foi escorregando, escorregando e fica ali, né? Mostrando uma subserviência, né? Ela está a serviço, então ela ali é quase como se ela não fosse uma pessoa, ela é uma motorista, ela abdica, né, da sua dimensão individual, pessoal, da troca, não tem isso. Mas, ao sair de lá, eles começam a conversar, né? Então, parece que nesse símbolo daquele casal harmonioso, o homem, inclusive, foi aprender a linguagem de sinais para conversar com ela. Ela deixa o país dela, a família, os amigos que sabiam conversar com ela para acompanhá-lo. Então, é um casal em que, aparentemente, um cuida do outro, um cede para o outro, eles se complementam. E nessa, vamos dizer, sob os auspícios dessa conjugalidade, ele, pela primeira vez, conversa com a moça, né? Se abre ali uma perspectiva de diálogo, né? E aí, então, que ela vai contar como ela aprendeu a dirigir, né? Ela com uma mãe violenta, né? Uma mãe grosseira, que batia nela, e, enfim, toda a história também dramática que teve essa moça, né? Também elaborando um luto, né? Que um pouco mais adiante eles vão conversar sobre isso, mas a casa onde ela vivia foi soterrada, e ela sabia que a mãe estava lá dentro, mas ela não chamou por ajuda, e ela dizia, eu matei minha mãe. E lá adiante ele vai falar, se você fosse minha filha, eu diria que não, mas eu não posso te dizer isso, você matou sua mãe, né? E, de certa forma, eu matei a Otto, porque se eu tivesse voltado antes para casa, talvez ela pudesse ser salva. Então, nós vamos ter que conviver com isso, né? Nós matamos essas pessoas. E aí, bom, vai haver uma tensão no ensaio, né? Uma coisa permanente entre o jovem e o diretor, né? E, num determinado momento, ele pede para que a motorista o leve em algum lugar, e assim, para ele espairecer, para ele pensar. E ela leva para um lugar de reciclar lixo. Olha esse símbolo de incinerar o lixo. Ela, quando chega em Hiroshima, por que ela foi para lá? É quase como uma fábula, né? Você monta num cavalo, onde o cavalo parar é ali o seu lugar, né? Joga a pena, onde a pena parar é ali que você tem que cavar o buraco. Ela foi indo com o carro estragou, ela ficou ali, não tinha dinheiro para consertar, e passou a dirigir o caminhão de lixo. Então, olha também, de novo, né, os destroços sendo recompostos, os destroços encontrando um destino, uma finalidade, né, o que, onde ela levou para espairecer, né, entre aspas. Então,
E ela mostra que esse lugar de reciclar, ou de incinerar o lixo, havia um pedaço livre que era para, desde onde caiu a bomba de Hiroshima, que tem lá um edifício que ficou em pé, né? Tem um domo, tem algo que se manteve, de lá até o mar tem uma linha reta sem interrupção. E a arquitetura desse lugar preservou isso. Quer dizer, de novo, a importância de não haver um obstáculo físico entre o símbolo do drama maior, da destruição maior, e a abertura para o mar, a abertura para o mundo, né? Que aquilo pudesse passar, que aquilo pudesse ser visto. Então, de novo, entra esse símbolo também da conexão da paz, não é? Você chegando no lugar de maior tragédia e reconstruindo e abrindo a possibilidade de uma renovação e de aposta, não é? Com uma nova vida. Então, é nesse lugar, né, no carro, não é? Que é um lugar quase sagrado, que ele reencontra a esposa, ele vai reencontrar a motorista, né? Ou encontrar a motorista, e ele vai ouvir as revelações do Takatsuki, porque aí ele vai dizer, mas ela me contou a continuação da história. Aquela história que para o Kafuku parou na hora que subiu no degrau, né? Para ele, ela vai contar um pouco mais adiante, né? Ela vai falar que quem entrou na casa era um outro ladrão, era uma outra pessoa, e que ela matou aquela pessoa, né? E que no dia seguinte ela está na escola e o colega chega como se nada houvesse acontecido. Ele não conta, a única diferença foi que colocaram uma câmera de segurança. Mas tirando aquilo, e depois a família se muda. Mas ela, a moça da história, sabia que ela havia matado alguém. Ela sabia disso. E ela se surpreende quando ela vê que no dia seguinte as coisas continuam como eram. Essa passagem é tão profunda, porque para ela viveu uma destruição, ela estava arrasada. De novo, elaboração de luto. Uma das coisas que surpreende muito, quando você sofre uma dor imensa e você olha pela janela e você vê o mundo igualzinho. Carro passando, pessoa andando, pessoa passeando com cachorro, continua igual. Aquela bomba de Hiroshima caiu dentro de você, não caiu no mundo de novo, né? E ela conta nessa história, justamente para o Takatsuki, o enfrentamento depois do assassinato. Porque ela chegou ali e disse, se alguém estivesse vendo, né, ela falou que ela matou. E isso depois vai ter toda a conexão dele assumir a responsabilidade sobre a morte, né, dele ter matado o rapaz. Então, a gente vai ver que a história que a Otto contou é quase como premonitoriamente falando, né, como se ela tivesse esse dom, essa intuição, que ela para a primeira história até onde ela chegou com o marido, até o momento em que alguém entrou e viu, alguém entrou e sabe. Foi ele entrando, ela, quase como se ela dissesse, eu sei que você sabe. E, para o outro, ela conta o enfrentamento de um assassinato, o assumir a responsabilidade pela morte do outro. Então, isso é interessante, porque cada um ouviu até onde precisou ouvir.
Ele vai contar aí para a moça, né, para a motorista, sobre a morte da filha. E ele diz, quando ela morre, foi o fim dos momentos felizes, que a Otto ficou letárgica, né? E aí, então, enfim, aí vai ser o que a gente já falou um pouco antes, né? O medo da verdade que aparece aí, o medo de tocar na ferida, né? Ele tinha um medo dela desistir de tudo, dele ser deixado, da vida deles, ainda que tivesse mais precária, né? Havia um amor e ele não queria abrir mão disso. E talvez ela também não, né? E aí ele fala que éramos um casal compatível, precisávamos um do outro para superar a vida, né? Para superar a vida. Bom, a gente já contou as histórias. Bom, uma das coisas também aqui que me chamou muita atenção foi a questão da impulsividade versus a repressão, porque isso aparece nos dois. Um com uma repressão, uma contenção, né, o segurando a onda, e o outro explosivo, né, a ponto de depois bater tanto num cara que fotografou que ele matou, né? O Takatsuki, né? Ele mata a pessoa. Então, me chamou muito a atenção dessa repressão dos sentimentos por parte do Kafuku, porque houve algo muito terrível, né? Ele entrar naquela cena na casa dele, e ele não fala, né? Então, essa trava, esse fechamento, depois ele vai se ressentir, né? Depois ele vai falar o quanto ele gostaria de ter gritado com ela, de ter dito, de ter falado, né? Ele tem uma... Bom, eu acho que se nós pegarmos as frases desse filme, a gente podia ler o roteiro todo, que é tudo maravilhoso, né? Tem um que ele falou assim, eu fingi não escutar, né? E aí eu não escutei a mim mesmo. Quer dizer, olha que frase, né? Quer dizer, na hora que eu não consigo lidar com a coisa e eu finjo que eu não vi, eu não estou só fingindo que eu não vejo o outro, eu finjo que eu não vejo a mim mesmo. É a minha incapacidade de encarar a dor e a verdade. E aí que ele vai, né, falar a respeito, né, da Otto, que ele queria vê-la uma vez mais para gritar com ela. Quer dizer, olha, ele que tinha ficado em silêncio. Ele queria vê-la para gritar com ela, para repreendê-la. Ele diz assim, para repreendê-la por mentir para mim o tempo todo. E quero pedir desculpas por não ouvir, por não ser forte. Quer dizer, olha essa ambiguidade, esse paradoxo. Quer dizer, ele não podia ver o outro profundamente porque ele não podia se ver. Se ele dissesse a ela o que está acontecendo, ele teria que ver com ele o que estava acontecendo, né? Tudo que eles estavam vivendo, né? Talvez eles estivessem se segurando por um fio para sobreviver, né? Então, diante desse estado tão emergencial, tão, mesmo assim, tão pendurado por esse fio, né? Era quase como se eles não pudessem tocar, não pode respirar, não pode fazer um movimento brusco, porque qualquer coisa ali podia desabar, né? Mas depois que ela não está mais, né, ele diz que queria vê-la só uma vez, né? Mas agora é tarde demais, não é mais possível,
E então ele vai com a motorista, né, conhecer a casa dela, né, no momento em que o jovem já tinha, né, matado o outro, né, lá o rapaz, faz uma cena em que ele é tio Vânia muito bem, ele se entrega para o papel, o comentário, inclusive, que o diretor faz, olha, desse jeito, na outra cena, você mata ele mesmo, né? Quer dizer, isso foi uma coisa elogiosa, porque ele representou tão bem, né? E, nesse momento, por sincronicidade, chega a polícia e diz que ele havia, né, matado. E é interessante porque a polícia quer conversar com ele em particular e ele diz, não, pode falar aqui. Né? Então, ele abre, ele expõe isso, né? E ele enfrenta o assassinato como a personagem da história da Otto. Tem uma passagem aqui também, só para ainda falar um pouco do self cultural e da maneira como as pessoas, não é, lidam. A tal da senhora burocrata do teatro, né? O rapaz acaba de ser preso e ela diz, bom, nós vamos ter que resolver o que nós vamos fazer, ou nós suspendemos a peça ou você atua como tio Vânia. Puxa, mas é hora da gente falar sobre isso? Sim, temos que falar agora. Então, dá 2 dias para ele decidir o que ele vai fazer, e aí era meio pegar ou largar, não ia ter quem substituísse ele naquela altura dos ensaios já avançados. Né? E é aí, então, que ele, não é, vai com a motorista para a terra dela, quer dizer, vai buscar a origem dela também, né? Vai resgatar o passado dela, e os dois juntos vão viver a culpa, né? A culpa que os dois sentiam. Né? E a dificuldade em encarar a verdade, só que agora chegou a hora, eles vão ter que olhar para isso. E é aí que foi que eu me antecipei, né? Dele dizer, se eu fosse seu pai, eu diria que você não matou sua mãe, mas eu não posso dizer isso. E aí tem uma das últimas falas, né, do filme, porque depois o filme dá uma continuadinha ainda, eles dão uma aliviada, mas uma das últimas falas, que cabe aí também na história deles, né, que diz assim, aqueles que sobrevivem continuam pensando nos mortos. Isso vai continuar. Devemos continuar vivendo e ficará tudo bem. No tio Vânia, essa frase se estende um pouco mais, mas é esse o sentido. Indo para o tio Vânia, né, tem a seguinte frase, é muito difícil para mim, né, muito difícil para mim. Eles estão falando sobre continuar vivendo. Morreremos, atestaremos que sofremos, lamentaremos, mas Deus terá pena de nós, e nós viveremos uma vida de beleza e graça, e descansaremos. Então, isso é o prenúncio de uma... Aqui está falando da morte, mas no filme da possibilidade de um recomeço, né? De ter uma vida, agora sim, aguentando a culpa, né? Aguentando o luto, né? Encarando as verdades. E aí a última cena é a motorista já não mais vestida de motorista, porque ela tira o chapeuzinho dela, ela já tem um cachorro no carro, né? Ela está fazendo uma compra no mercado, e a impressão que dá é que eles ficaram ali, né? Então, em Hiroshima, e assim como ela parou lá, ele também parece que ficou por lá, né? E aí, então, o filme termina com uma abertura, né, para um recomeço,
né? Nesse sentido, uma dimensão mais auspiciosa dessa elaboração tão sofrida, né? Porque são muitas perdas, né? Muitos lutos dentro né? Da história deles. Então, eu acho que é isso que eu queria falar, porque agora eu quero conversar com vocês, abrir para a gente trocar. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Maria Helena. Que palavras profundas, que reflexão. Como disse a Marfisa, que perspectiva de olhar, né, para essa película, para tudo isso, tocante, sensível. Tem muitas mensagens aqui no chat, mas a gente quer abrir para essa conversa. As pessoas podem levantar a mão para fazer a pergunta ou comentário oralmente, aí a gente abre o microfone, ou deixar a pergunta aqui no chat e eu vou trazendo para todos aqui. Mas já temos aqui vários comentários, vou ler aqui rapidamente alguns. Eu fiquei esperando sempre a vingança dele, a angústia de não saber porque ela estava traindo. É como se ele tivesse vivido a experiência fantasiosa dela. A vida imita a arte e vice-versa. Essa foi a fala da Ana Maria Nogueira, que disse também, o pior é a fantasia. E ainda, mistura de interesse e vingança. Eu já vi a escalação do rapaz, disse Ana Maria Nogueira, como uma mistura de vingança e autoflagelação. A cena dela com o cachorro também me pareceu como explicitação da diferença de classe entre eles. Ela está se referindo quando a motorista senta lá com o cachorrinho, né? E ainda tem um comentário da Cristiane Lago. Mesmo que você pense que conhece alguém bem, mesmo que ame profundamente essa pessoa, você não pode olhar no fundo de seu coração. Você só vai se machucar. Mas se você tentar, poderá olhar dentro do seu próprio coração. Se você realmente quer olhar dentro de alguém, tem que olhar profundamente para dentro de si mesmo. Sim, é uma frase. Oi, sim, Maria Helena. É uma frase do filme, é lindo isso, né? Isso. Enfim, não tem ainda perguntas aqui, fiquem à vontade para levantar as mãos. E, Maria Helena, se você quiser fazer comentários sobre essas mensagens. Não só observações. Eu já levantei a minha mão. Levantou a mão. Vamos lá, Marfisa, por favor. Ai, poxa, Maria Helena, que prazer aqui te ouvir, né? Eu estou aqui associando uma frase do Cafuco, quando perguntam para ele sobre a direção da amizade, e ele diz assim, eu nem senti quando eu nem senti a direção, nem senti que estou dentro do carro. E eu associei assim com aqui te ouvindo, né? O tempo passou e a imersão que fiz assistindo esse filme. Quando terminou, foi que eu descobri que eu estava ali há 3 horas e buscando o tio Vânia, o Tchekhov, para entender melhor. Que eu saí assim com essa ânsia, porque percebia como estava entremeado a peça, tudo, né? Tudo ali, todos esses símbolos tão expressivos. E eu quis logo ver e reler o tio Vânia. E é realmente impressionante. E que eu vi, né, chama mais atenção essa relação dele com a Misak, né, a motorista, de 2 solidões tão profundas, né? E como isso foi se desenvolvendo
intermeado assim com o simbolismo da imagem e das falas, né? do contexto ali, que ele ia se abrindo para a vida, assim como quando ele começa a falar, aquela entrada no túnel que eles vão, a beleza das paisagens e aquele carro no meio daquela paisagem, daquelas imagens belíssimas, como se dissessem, a vida continua, né? Com toda a dor, com toda a tristeza e solidão, a vida continua. E tem uma coisa impressionante que me tocou muito, você não falou disso, não sei se percebeu, foi que a Misaki tinha uma cicatriz no rosto, todo esse sofrimento estava expresso no rosto dela. E é tão simbólico que no final, aquela cena final, ela com o carro vermelho, e que sugere, né, que a ligação dela com o Cafuco, não tinha mais a cicatriz, né? Não tinha mais aquela cicatriz no rosto. Não percebi Isso que não muito... tinha mais. Porque ela tinha dito que tinham querido operar e ela não queria tirar a cicatriz. Então, pode ser que ela tenha querido tirar depois, né? Eu achei incrível. Quando aparece aquele rosto ali mais leve, mais suave, e ela na direção. Eu achei esse filme assim belíssimo, na sua riqueza simbólica, e que você trouxe para a gente assim, de uma forma magnífica, muito clara, muito emocionada, né? Com toda essa profundidade que esse filme nos apresenta. E a outra coisa também, Maria Helena, que me chamou muita atenção foi o Cafuco e o tio Vânia, né? O Ivan do tio Vânia, né? Esse niilismo, né? De que está vivendo uma coisa que não precisa você aprofundar, né? Para quê, né? Não vai dar em nada. Tem uma frase do tio Vânia que ele diz assim, que eu lembrei, ele fala: beber é muito parecido com viver, uma ilusão, né? Isso aparece muito, esse entremeado do Ivan e o Cafuco, né? Sim. E ele fala, quando a pessoa vive de verdade, ela tem que viver de ilusões, é melhor do que nada. Quer dizer, de um niilismo assim, né? Super. E quando você fala dos cenários, né? Na hora que eles estão, não sei se vocês observaram, quando eles estão diante da casa dela que desabou, que ela vai jogando as flores, aquela neve, aquela coisa branca, fria, mas depois eles pegam, dão uma tomada, eles abrem o ângulo, e aquilo está no meio de uma cidade, tem vida ali ao redor, né? Então, é tudo muito cheio de detalhes. Muito expressivo. Muito, muito. Uma beleza. Né? Um filme. E a gente faz essa imersão assim, né? Nessas imagens, nessa relação do texto e das imagens, e a gente vai junto, né? E não sente o tempo passar. Eu não senti. Fiquei impressionada com isso. Porque também não é um filme que todo mundo gosta, né? Tem muita gente que não consegue assistir, porque você precisa ter esse olhar, né? Dessa ligação com símbolos, né? Com essa mescla aí. Você tem que se deixar ser dirigido. Deixar levar. Né? Alguém dirige o seu carro e você entra e vai. E é incrível também, me emocionou, aquela Posso hora falar? que eles saem do jantar, mas isso não ele acabou, senta no banco da frente, ele passa para o banco da frente. Muito legal. Fala, Celi. Olha só, queridas, eu vou falar rapidinho, que eu estou tossindo muito, daqui a pouco eu não tenho acesso de tosse aqui.
a questão aí do luto e da morte é algo que permeia toda a história, né, deles, tanto da menina, quanto dele, quanto da mulher. Rapaz. E do rapaz também. E uma coisa é como a gente se despede da dor. Porque o processo dele, que eu acho que fica muito bem representado lá naquele prédio, que se manteve arrebentado, mas que dá a linha reta para o mar, né? Uma coisa é eu ficar imersa na minha dor e outra coisa é eu ter a vista para o mar. É ter o frio da montanha, mas eu olhar que tem uma cidade, que tem... Me lembro daquela menina dona do Teatro Rival, esqueci o nome dela, a filha da Ângela Leal, a Leandra Leal, ela contando quando o avô dela morreu, que ela era uma garota, ela devia ter uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, e ela foi levada pela família, e quando chegou próximo aonde estava o velório do avô, que era na casa, antigamente morria-se em casa, graças a Deus, podia ficar em casa. Ela escutava os gritos de dor da avó e de uma tia, não sei o quê, e que ela chegou e ela viu, né, aquela cena toda, e ela foi, aquilo estava incomodando muito ela foi para a janela. E na janela do prédio, ela viu um casal com duas crianças indo para a praia. E, naquele momento, ela com 8, 9 anos, que ela disse que tinha mais ou menos isso, ela disse que na minha mente apareceu assim: a vida e a morte estão sempre juntas. E a vida vai continuar. Que eu acho que foi ali, tanto eles quanto a menina, daí a cicatriz no rosto dela, né? Era a coisa assim, a culpa daquela morte, a culpa da morte daquela criança, que aqueles pais ficaram provavelmente mergulhados nessa emoção de culpa. A menina na culpa de achar que poderia ter salvo a mãe para levar mais porrada da mãe ainda, né? Graças a Deus que ela não salvou. E que a vida continue. E quando a gente não tem essa dimensão de que a vida vai, que a gente tem que ir, porque se eu ficar aqui parada, eu estou doente, a doença é eu ficar parada, por isso que ele queria gritar. Aliás, eu, se fosse terapeuta dele, eu diria: você vai lá no túmulo dela e grita, chama ela de tudo que você quiser chamar, porque aí a sua vida melhora. Por quê? Porque a gente se arrepende do que a gente não faz. Normalmente, o que a gente faz, a gente pode até dizer: poxa, não foi bom, mas quando você não faz, eu acho que ali foi a hora que ele entrou na casa e deu aquela volta, e que ela sabia que ele sabia, ela não era boba, né? Ela conhecia também aquele homem. Então, gente, eu vou me despedir, eu vou sair mais agora, porque eu estou muito destruída, sabe, Maria? A gripe está me pegando e eu estou me sentindo mal. Obrigada. Então, vai, descanse. Obrigada, viu, por Melhor, você. Sueli. Foi uma coisa Obrigada, maravilhosa. Marfisa. Maravilhosa. Beijo, gente. Beijo, Sueli. Desculpe a minha saída, tá? Nós temos agora a Sônia, que está com a mãozinha levantada há um tempinho, e depois, na sequência, a Cristiane Lago. Seu microfone está fechado, Sônia. Ah, isso. Abriu. Abriu. Boa noite a todas. Um Boa grande noite. abraço a todas. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito a organização do evento,
a agradecer muito a Maria Helena, porque enquanto ela trazia essa solidez da análise, nossa, eu tive a impressão de que ela estava dirigindo um outro filme, além desse que a gente viu. Foi mais ou menos assim como entrar no metaverso, né? Um outro universo paralelo. E o que eu queria colocar, isso que eu acrescentei, que as imagens mostraram bem essa oposição entre a miserabilidade da condição humana e a vida luxuriante, né? Porque a vida é luxuriante, a natureza, a fauna, a flora, é tudo tão luxuriante. Então, acho que tem um apelo assim ecológico também. E eu lembrei de um monge, ele é vietnamita, o Thich Nhat Hanh, que ele fala, pergunto para ele, o que é mais importante, a lama ou o lírio? Isso na cena do lixo, né? Vamos para um lugar onde se recicla o lixo. Então, ele fala, da lama nasce o lírio. Então, assim também, a gente deve valorizar, né, esse lixo, porque dele reciclado vai nascer mais vida, né, que eu acho que é bem o processo dessa devastação que o luto faz. Né? Eu acho que cada luto é uma Hiroshima, né? Para dentro de nós, cada luto é uma bomba, né? E essa questão da Babel, né? Como a Maria Helena colocou bem, uma Babel do bem, né? Nossa, que imagem cheia de graça, né? É uma bênção, uma imagem dessa, né? Na Torre de Babel, a gente viu que eles queriam pessoas falando línguas diferentes, né? Não conseguiam se entender, e por isso não conseguiam chegar a Deus, né? Que era a torre, a finalidade da torre era subir para Deus. E aí eles apresentam o contrário, né? As pessoas, cada um na sua diversidade, na sua alteridade, respeitada a individuação mesmo de cada um, e conseguindo essa comunicação, conseguindo conviver com o diferente, né? Porque hoje em dia a gente sofre desse apagamento do outro, né? A erosão do outro, né? E aí o outro fica incluído, né? Então, acho que era mais ou menos por aí que eu queria acrescentar e agradecer bastante. Obrigada, Sônia. Eles convivem e formam um todo, né? Porque ali eles convivem e têm a coerência da apresentação da peça. Né? Então... Agora temos a Cristiane Lago também, com a mãozinha levantada, por favor. Eu queria só fazer uma observação que logo no início, o ator principal, ele começa ensaiando, ele está fazendo uma peça que é Esperando Godot, né? Que também é uma peça muito interessante, que traz essa questão do sofrimento humano, dessa esperança de algo, né? E ao mesmo tempo dessa inércia. E eu achei interessante começar a mostrar um pouco, né? Essa parte primeira, eles começando o filme dessa maneira. E aí também tem uma outra parte que até a Maria Helena falou, que é essa questão de como ela vai terminando a história, né? E que ela fala dessa... que ela está matando, para mim pareceu que ela tinha tanta consciência do que ela estava fazendo com esse marido, que aos poucos esse marido, sabe, vinha morrendo mesmo, vinha morrendo para a vida, para a relação. Aí me deu tanto essa sensação, e também o simbólico de quando ela, na história, vai falando do olho, né? Que acho que ela vai furando o olho direito, ou ele vai furando o olho direito dele. E aí me veio também essa questão de que ele vinha com essa dificuldade, né? Que ele já estava ali perdendo a visão, que isso era algo que ia acontecer com o tempo. Então, não sei, porque eu acho que a Marilena não teve essa mesma percepção, que eu tive que era uma morte dele também, assim, que ela sabia o que ela estava fazendo, né? Eu não sei se dele concretamente, mas havia ali uma ameaça da morte da relação. Né? Um passo além do que eles viveram,
poderia significar um afastamento. Era um equilíbrio tão precário, no meu ponto de vista, né? Era tanto sofrimento que eles não tinham, talvez, condição de ir além do que eles foram, né? Então, eles ficaram acuados, né? Foi o que ele falou, a covardia dele, ele teve medo, né? Ele não conseguiu se ouvir, não conseguiu ouvir o que ela tinha a dizer. Eles tiveram medo de não dar conta, né? Assim que eu entendi. Obrigada, Cristiane, Marilena. Ana Sueli está com a mãozinha levantada. Você quer falar algo, Marfisa? Complementando aí? Queria. Eu achei interessante a Cristiane lembrar que o início, que é Esperando Godot, que é também a associação de profunda solidão, né? A espera de que algo aconteça, assim como o Ivan e Tio Vânia, assim como o Cafuco, essa sempre uma espera que venha algo e resolva. Por isso ficava tão difícil, como ele disse, assumir e representar, né, o que o Chekhov provoca, né? E aí, mais uma vez, só para fazer um elogio e a importância do que da arte em nossa vida, né? Que a arte salva mesmo, né? Então, mais uma vez, como apresenta no filme e como a gente tem tanto prazer com a arte cinéfila, né? Cinema. Obrigada, Marfisa. Eu Ana tinha Sueli. esquecido, não lembrando. Então, eu gostaria também de parabenizar Maria Helena, como sempre. Me encanto as apresentações, né? O filme, uma escolha assim fantástica. E o que me chamou a atenção, eu trabalho com bebês, então realmente a morte de um bebê, a dor sem nome, né? Não existe nome para a perda de um filho. É algo assim de uma densidade absurda, não é? Então, o que me chamou a atenção nesse filme, o segredo e a culpa. Duas imagens de grande densidade. Então, eu acho que isso não teria realmente um caminho para levar essas sucessivas mortes que o filme traz. Na medida em que essas vivências são incineradas como no lixo, alquimicamente, a mudança acontecendo a partir do fogo, né? Esse caminho que se apresenta do edifício para o mar, a caminho do sal, da água. Então, essas imagens simbólicas que se apresentam também dentro de uma perspectiva alquímica, de dissolver, de diluir tanta densidade, tanta dureza, não é? Essa lampreia, não é? Que suga a pedra, a dureza da pedra, sem nada conseguir extrair daí. Então, eu acho que o filme me chamou a atenção, que sai dessa densidade, dessa mortificação intensa e caminha para essas imagens com a possibilidade de cura. Por exemplo, me veio muito a imagem assim de Hiroshima, principalmente quando você colocou que hoje é um lugar de paz, e a gente sabe que realmente é um lugar em que se professa muito essas imagens de paz, uma imagem semelhante a um curador ferido, não é? Aquilo que é extraído da dor, da ferida, se transformando numa possibilidade de melhora, de se tornar algo mais saudável. E, no final, eu achei também muito interessante o carro, não é? Esse movimento em que ele disponibiliza a direção para uma figura feminina, uma figura
uma ânima, né? Uma figura que parece com ele na culpa, na dor, mas que os dois juntos, essa união, determinou uma mudança substancial na vida dos dois, não é? Então, a cura dessas feridas, como também Marfisa colocou, eu não tinha percebido, mas realmente o sumiço da cicatriz, não é? Então, a ferida diminui de intensidade, a ferida desaparece a partir da união, desse encontro desses dois, né? Na medida em que essa menina jovem, feminina, dirige o carro, né? E você falando do fogo, Ana Su, tem uma questão interessante, porque a gente vê o lixo incinerado, então, aquilo que já não serve ou que já não dá para transformar mais, mas a gente vê a bomba atômica, que foi outro fogo que estava ali pertinho, né? Aí sim, não só um fogo que transforma, o fogo que destrói. Então, Exatamente. a brutalidade, né? Quer dizer, acho que o pano de fundo ali é como recuperar a vida no meio de algo tão brutal, tão avassalador, tão inominável, né? Então, E aí eu fico imaginando, trazendo à vista, não é? Então, eu acho que essa ferida também no olho, a dificuldade dele perceber, de querer ver a dor, de querer encarar, de querer trazer à tona esses segredos, não é? Então, eu acho que até a própria bomba é uma incapacidade de ver aquilo que precisa ser visto, não é? Outras maneiras de vivenciar os conflitos, como a gente continua vendo até hoje de formas diferentes, né? Essas situações avassaladoras e inexplicáveis. Né? E o carro, não é? O que a gente falou pouco, mas o carro é um carro vermelho, que muitas vezes se destaca naquela paisagem, né? É uma cor, né? Jung falou, né? O livro vermelho, né? O vermelho é a cor de Eros, né? Então, esse carro da cor de Eros ali, né? Levando, que pode ser amor, que pode ser dor, paixão, é uma emoção, né? A cor vermelha é uma cor muito... Né? E ela, tranquilamente, de uma maneira mais calma, dirigindo o carro, né? Eu fiquei encantada com a figura da motorista. Sim, sim, suave, né? Suave, né? Então, me veio muito essa imagem assim da ferida e da possibilidade de curar, tendo como uma necessidade perceber, ver as coisas, né? Olhar para esses segredos enterrados, não é? E soltar, talvez, esse aprisionamento da boca da lampreia à pedra, né? E liberar essas coisas, às vezes, tão rígidas, tão difíceis de ser encaradas, né? Segredo tem muito a ver com culpa. Normalmente, as pessoas guardam, têm vergonha de falar das suas culpas. Elas ficam, grande parte das vezes, em segredo, né? Deixa eu falar. Posso falar? Oi, Grace. Oi. Fantástica. Eu já havia ouvido outras elaborações desse filme, mas essa, hors concours, maravilhosa. Eu penso nesse filme como um processo de elaboração. E a sensação, e assim, as metáforas, né? O quanto a moça... Você fechou seu microfone. Sozinha. Pronto. Isso é timidez demais. Mas
ela dirige esse processo, ela é a condutora, e eles vão usando umas metáforas que eu acho fantásticas. Quando ele entra na casa, ele entra silenciosamente, ele não é percebido. E ela aprendeu a dirigir de uma forma que também que ela não fosse percebida. Então, a junção dos dois nesse processo de reciclagem mesmo, a Hiroshima como essa possibilidade de reconstrução, de elaboração de lutos, que é fantástico. Realmente, eu acho que nesse filme a gente ficaria... são detalhes e são aspectos que dá muita conversa e muitas elaborações que a gente poderia fazer. Mas eu achei que você trouxe muitas questões aí também que foram interessantes. Eu só queria falar só isso. Tá bom. Não temos mais mãozinhas levantadas, mas fiquem à vontade, ainda temos aqui um tempinho, alguns minutos. A Vilma Perini agradeceu e disse que na medicina chinesa, o fígado, depositário da raiva, cuida dos olhos. O glaucoma aparece nele depois da cena contida na raiva. A Vilma está por aí? Gostaria de falar aqui, de colocar... Cadê Vilma? Está escondida. Então, a Vilma está com Covid. Melhoras, Vilma. Ah, meu Deus. Ela está aqui, mas está com Covid, então. Bom, enfim, ela fez esse comentário aí bem interessante. Muito. Mas é isso, acho que é um filme que nós poderíamos pegar, assim, quase cena por cena, né? É muito, muito rico, as imagens muito bonitas, a música lindíssima. Muito, muito bonito. Inclusive, num momento que não há música também, aquilo é muito forte. Tem algumas cenas em que a música desaparece, né? Dando lugar assim, a um silêncio tão profundo. Então, é um filme muito bem composto, ali nada foi feito de qualquer jeito, né? Foi cuidadíssimo, né? Já começando pelos contos do Murakami, esse entrelaçamento de pegar, não é, o Godot, pegar o Tivânia, foi uma elaboração, uma beleza. Filme realmente muito bom. E traz, né, todo esse questionamento aí também, que é o do Tivânia, né, da relação do tempo, do envelhecer, da tristeza, né? O sentido toda da essa tristeza vida. não dita, né? O sentido da vida. As coisas formais, né? Aquela mulher que casa com um homem que não tem a ver, que ela acha que vai ter, mas não tem, né? Enfim, todas as questões... Se abrir para o diferente, né, Maria Helena? Se abrir para o outro, para o diferente, né? Desde a linguagem dos sinais até os vários idiomas ali, né, se apresentando. Isso é belíssimo, essa mensagem, né, da comunicação com o diferente, né? Uma integração, né? A possibilidade de uma integração, né? Cris? Belíssimo. E a importância da arte, né? Mais uma vez que eu acho que está tão desvalorizada hoje, né? Mas que fala, Cris. Não é justamente até pegando esse gancho da arte, porque a Maria Helena trouxe tantos momentos do filme que apontam para essa recuperação da vida, né? E eu penso que o que a gente faz aqui, o que você trouxe essa noite aqui para nós, também faz essa recuperação da vida, né? Aponta para isso e foi muito bom ter você, escutar você aqui, foi
Queria agradecer. Obrigada, que é o nosso trabalho, né? Trabalho. Compartilhar com a gente isso foi muito, muito bom. Queria te agradecer. Eu concordo também, para a gente não ficar que nem aquela lampreia presa numa pedra, né? Meio inorgânica, né? Que eu acho que é um pouco a posição de quando a gente não trabalha o sentimento, quando a gente não tem essa abertura de centro afetivo, não abre o coração para o outro, né? E não lida com as mortes, né? O perigo de ficar tão inorgânico, né? Tão inorgânico e não humano. Ainda temos aqui alguns minutinhos, se quiserem aproveitar. Então, eu vou falar um pouquinho do que me veio, duas coisas, que é quando ele vai perdendo a visão, e aí ele precisa, né, vem essa possibilidade aí de entrada do feminino, de um novo relacionamento com o feminino, né, uma nova forma de se relacionar com o feminino, a figura da ânima. Mas a cegueira, não a cegueira, mas a perda da visão me remeteu ao Édipo, quando ele precisou, né, ser cegado lá, né, ele perdeu, teve os olhos furados para poder olhar para dentro de si, né? A Maria Zélia Alvarenga que faz uma leitura muito interessante, né? Ele não se sabia. Então, ele também precisou, né, perder a visão para poder dar lugar, né, a essa possibilidade de olhar, né, para o outro, para a dor do outro e para a dor em si mesma, né? E muitas vezes, né, a cegueira como conhecimento, né, o Tiresias. O Tiresias, Eu lembrei de Tiresias, que ele tinha a visão interior, né? Visão interior. No chat aqui só temos agora agradecimentos, né, à equipe, a você, excelente apresentação, Maria Helena, várias pessoas aqui agradecendo e parabenizando pela sua leitura. Obrigada. Eu agradeço vocês de novo pelo convite, Mafisa, foi a representante, né, da SBPA, que falou comigo, mas agradeço a toda a equipe. É um prazer estar com vocês e estar com o pessoal que veio também, né, assistir, que está aqui até essa hora, as contribuições. Muito bom, muito obrigada. Viu? Um prazer enorme, Maria Helena. Também. Obrigada. Muito bom. Grande prazer ter você aqui. Obrigada, querida. Boa noite. Nós agradecemos, a todos e todas. Boa noite, Mafisa. Boa noite. Boa noite. Denise, Grace, boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Ótimo. Tchau.